Um ótimo dia de quarta-feira, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 18/10/2023. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre o seguinte tema: Nascidos com propósito. Vou repetir para você gravar. Nascidos com propósito. E o versículo a qual eu usarei como base para falar deste tema está inserido no livro de 1 Samuel, capítulo 1. O versículo é o 11, que nos diz assim: E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nascidos com propósito. Esse texto ele nos fala, aqui de Ana. Ana é quem está orando, está falando essas palavras com Deus, está orando a Deus, fazendo um voto. Ana, que era uma mulher estéril, qual não podia ter filhos, não havia medicina na época que a pudesse curar, ou tratamento, somente a cura milagrosa, a cura divina. E ela faz um voto com Deus que, se Deus abrisse a madre dela, se Deus cerrasse a esterilidade dela, e ela viesse a gerar um filho, esse filho ela entregaria no templo para que ele servisse a Deus com os ofícios do templo, serviria como um profeta, Então Ana uniu o útil e o agradável. Ela precisava de um filho, Deus precisava de um profeta. Então Deus abriu a madre e entregou a ela Samuel. Nascidos com propósito. Algo que chama atenção na vida de Ana era que era uma mulher que era afrontada, que era perturbada ali, atacada constantemente por Penina, sua rival. Mesmo assim, Ana continuava indo ao templo. Então, não importa o que você esteja passando, continue indo ao templo, continue buscando a presença de Deus. Nascidos com propósito. No livro de Juízes, no capítulo de número 13, vai nos falar acerca de Sansão. Sansão também que nasceu com um propósito específico, que era começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Sansão também, em seu nascimento, não se poderia... Ele tinha o voto do Nazireu, Quando Deus ali anuncia que ele vai nascer, e ensina os pais deles ali, que era para fazer o voto do Nazireu. Ou seja, não passa navalha na sua cabeça, ele não podia beber bebida forte, não podia tocar em coisa imunda, e não podia se casar com mulheres de outros povos. E aí nasce Sansão, nascidos com um propósito. Só que Sansão, no decorrer da sua vida, ele houve muitos deslizes. E ele passou navalha na cabeça, ele bebeu bebida forte, ele tocou ele bebeu bebida, ele tocou em coisa imunda, em animal morto, que era declarado imundo, e ele também se casou com mulheres de outras nações. Então você vê que no decorrer da vida dele, ele se desviou do propósito. Ele acabou saindo fora do propósito, mas ainda assim o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. É certo que por sair fora do propósito de Deus, ele pagou um alto preço, Foi feito como escravo, foi feito de palhaço, bobo da corte. Cegaram seus olhos, os dois olhos, colocaram ele como um boi para ficar rodando ali um moinho. Nascidos com propósito. Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus vai dizer a Jeremias: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você vê que Deus aqui ele chama Jeremias. A Jeremias nega, ali aceitar o chamado de Deus na vida dele. Fala: eu sou uma criança, não sei nem falar direito. Aí Deus vai falar com ele: antes que você fosse formado no ventre, eu já havia te escolhido. E antes de você nascer, eu já havia o separado. E as profetas te entreguei por nações, E te entreguei como profeta às nações. Você vê, nascidos com um propósito. Jeremias também já nasceu com um propósito. Em João Batista também, a Bíblia vai dizer que o anjo aparece a Zacarias, que era um sacerdote. Ele está no templo queimando incenso. E o anjo vai falar: sua mulher Isabel, uma mulher avançada em idade, vai ter um filho. Você vai colocar o nome dele de João Batista.
ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, e ele vai vir preparando o caminho do Senhor, o ano endireitável do Senhor. E ele viverá nos desertos e anunciará a palavra, né? E ali nasce João Batista, nascido com um propósito. E temos também, né, por último aqui que eu vou falar, e mais importante, Jesus. Jesus também já nasceu com um propósito. Em Gênesis, o próprio Deus vai lançar uma profecia no Éden, né? E de ti, mulher, da tua semente sairá a semente, que é Jesus, que essa esmagará a cabeça da serpente, a serpente lhe ferirá o calcanhar. Quando Jesus foi crucificado, então o calcanhar dele foi ferido. Quando ele ressuscita, né? Ali foi esmagada a cabeça da serpente. Você vê que Jesus, ele nasceu com a finalidade, ele nasceu com um propósito. Ele já sabia tudo. O profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, que mais anunciou acerca da vinda de Jesus, ele já vinha anunciando sobre a crucificação, que ele viria, né? Mas ele seria rejeitado, porque Deus tomou a forma de homem, desceu Israel e foi rejeitado pelos homens. Os judeus não creram que ele era Deus, porque eles esperavam, né, uma pessoa muito rica, muito próspera, nascida em palácio, que chefiasse um exército e governasse tudo a braço de ferro. Mas aí veio Jesus com a sua humildade, curando, pregando, anunciando o reino de Deus, e eles não o reconheceram e o crucificaram. Mas tudo isso já estava escrito. Jesus já veio com esse propósito, nascidos com propósito. Eu dei essa volta toda na palavra de Deus para falar para você. Você nasceu com um propósito, e no decorrer da sua vida você acaba encontrando este propósito. E assim como homens que tiveram seu deslize durante esse trajeto até a conclusão desse propósito, assim também pode acontecer com a sua vida, né? Você sabe qual é o propósito de Deus, você sabe qual é a vontade de Deus, mas você teme em querer fazer a sua vontade, em querer fazer do seu jeito. Porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Já descobriu qual é o seu propósito? Ah, mas dói o meu propósito. Ah, mas eu não aceito. Ah, mas é para mim estar ali, mas eu não quero estar ali. Você veio para a igreja para fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? Você entregou a sua vida para Deus para que ele pudesse operar do jeito que ele quer, ou você quer fazer do seu jeito? Porque olha lá atrás quem você era e como você está hoje. Olha onde você deu o ponto de início e aonde você já chegou. Tudo isso debaixo de obediência, seguindo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Nascidos com propósito. Nenhum de nós nascemos em vão. Cada um de nós tem um propósito aqui nessa terra. Então descubra o seu, peça para que Deus revele o propósito dele na sua vida e esteja disposto a cumprir o propósito. Porque não é fácil, mas Deus em tudo, ele te ajudará. Uma ótima quarta-feira, fique com essa palavra, que Deus abençoe em nome de Jesus.